Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina em sua casa, em sua vida, em sua família e no seu coração. E aonde você for, que você seja um portador dessa paz. Amém? Eu sou o pastor Daniel Alves e estou aqui mais uma vez com uma palavra dos céus para a minha vida e para a sua vida. E hoje nessa palavra dos céus eu quero ler alguns textos com você. Eu quero começar lendo 2 versículos que estão em Gênesis, capítulo de número 17. Abra comigo se você pode, ou preste bastante atenção o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 17, a partir do verso 4. Diz assim, ó: quanto a mim, eis que o meu pacto contigo é que serás pai de muitas nações. E o verso de número 5 diz assim, ó: não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois tenho-te posto como pai de muitas nações. O segundo texto que eu quero ler está lá em Gênesis também, no capítulo de número 35. Gênesis 35 tem um outro texto que diz para mim e para você assim, a partir do verso 10. Olha, diz assim: e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, mas o seu nome será Israel. Israel. Olha que coisa interessante. Nós temos no livro do Gênesis, nessa situação, 2 nomes mudados por Deus. O primeiro nome, o nome do pai antigamente chamado de Abrão, agora chamado por Deus, renomeado por Deus como Abraão. Neste caso, Abrão já era um nome bonito. Nesse caso, Abrão tem um significado muito bom, muito importante, muito interessante. Abrão significa pai ilustre, pai grandioso, pai bondoso. E para você que não entende, é bom que saibamos também que os hebreus, eles têm um vínculo com o nome que se dá a uma criança diferente de nós que moramos no Ocidente. Os hebreus, para cada hebreu, o seu nome traz consigo uma identidade muito maior do que nós. Nós temos hábito de chamar de apelido, nós temos hábito de colocar outros nomes, mas o hebreu, ele valoriza o seu nome. Tanto é que quando uma criança nasce, ela não tem o seu nome escolhido ainda na gestação como nós fazemos. Nós escolhemos nomes, às vezes até antes de casar. Nós falamos assim, olha, enquanto estamos namorando, né? Não sei se já aconteceu isso com você. A gente fala assim, ó, quando tivermos filhos, o meu filho vai chamar, se for menino, vai chamar fulano. Se for menina, vai chamar ciclano. Ah, se for menino, você escolhe. Se for menina, eu escolho. Não, os hebreus, eles têm uma forma diferente de nomear, de dar nomes aos seus filhos. Naquela época, os filhos eram... Quando nasciam, os pais olhavam para eles e ali os denominavam. E a maioria dos seus nomes tem um significado. E muitos são significados de bênção. Muitos são bons significados. Como era o nome Abrão, que significava pai ilustre. Mas Deus tem um encontro com Abrão. E quando Deus tem um encontro com alguém, Deus quer mudar a vida de alguém, Deus quer mudar a identidade de alguém, Deus quer fazer mais do que aquilo que a pessoa já tem por si só. Abrão tinha posses, Abrão já era rico, Abrão vinha de uma boa família, Abrão tinha um bom nome. Mas Deus queria abençoar ainda mais Abrão e fez dele Abraão. O segundo caso é o caso de Jacó, neto de Abrão, ou melhor, neto de Abraão. E Jacó recebeu esse nome porque ainda no ventre, Jacó entra numa disputa com seu irmão gêmeo e ali segura o seu calcanhar e ele recebe esse nome quando ele nasce, ele recebe o nome de Jacó, que tem por significado também usurpador, ou seja, aquele que, quer dar um jeitinho, quer arrumar uma forma de usurpar, de tomar aquilo que não é dele. E não diferente a história de Jacó, você conhece, ele comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. Mas olha só, Jacó também teve um encontro com Deus. E quando Deus encontrou com Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que vê a Deus, aquele que leva a Deus, ou até mesmo aquele que luta com Deus. Olha só, Israel é agora o novo nome de Jacó. Jacó, que tinha o significado de usurpador, que tinha uma história que não era muito boa, tem o seu nome, a sua identidade mudada pelo próprio Deus.
É assim que Deus faz com as nossas vidas. É assim que Deus faz comigo e com você. Não importa a forma que as pessoas nos chamavam antes. Não importa a forma que as pessoas nos viam antes. Importa como Deus nos vê, e quando temos um encontro verdadeiro com Deus, até a forma que as pessoas nos veem é mudada, é transformada, porque Deus muda a nossa identidade. Deus muda a identidade de Abrão para Abraão, para falar: olha, ainda que você seja bondoso, ilustre, um grande pai, eu vou fazer de você um pai de muitas nações, você será frutífero, e a partir de então, de você sairá reis, de você sairá a bênção para o meu povo. E lá na frente, depois do próprio Deus ter firmado esse pacto com o filho de Abraão, Isaac, agora ele encontra com Jacó e ele reafirma essa aliança, e agora ele muda o seu nome de Jacó para Israel. Jacó era conhecido como usurpador, como aquele que não tinha um bom histórico, mas Deus muda a sorte dele, muda o nome dele, e ele passa a ser como Deus quer. Deve ser assim na minha vida e na sua vida. Nós devemos ter a nossa vida mudada pelo Senhor. Nós devemos permitir o Senhor mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa forma de pensar, e mais que isso, mudar a forma que as pessoas nos veem, mas também mudar a forma que nós nos enxergamos. A nossa identidade com Deus deve ser diferente. O nosso Deus, ele quer transformar a nossa vida. E para terminar essa palavra dos céus, eu quero trazer apenas mais um texto para você. Ainda no capítulo de número 35, conta que Israel teve um filho após ter esse encontro com Deus. Antes de ter esse encontro com Deus, Jacó teve 11 filhos. Você conhece a história? Você sabe que Jacó teve 11 filhos. 11 filhos antes de ter um encontro com Deus. E depois que ele teve esse encontro maravilhoso com Deus e teve o seu nome mudado, ele teve mais um filho. E essa história está lá também em Gênesis, no capítulo de número 35, agora no verso de número 17. Diz que a esposa de Jacó, Raquel, aquela a quem ele tanto amava, começou a ter ali as dores de parto, começou o trabalho de parto. E no 17 diz assim, quando ela estava nas dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque estava morrendo, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Preste atenção nesse verso 18. Raquel estava padecendo, morrendo no parto, e quando aquela criança estava nascendo, ela falou com a parteira: olha, ele vai chamar Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Sabe por quê? Benoni significa aquele que traz dores, aquele que causa dor, filho da amargura. Mas olha só, Israel estava tendo aquele filho depois de ter um encontro com Deus. E ele falou assim: eu não posso permitir isso. Este não será chamado de filho da dor, mas será chamado de Benjamim, que significa filho da minha destra, filho da minha força, filho da minha mão direita, filho forte. O que eu quero que você entenda aqui, o que Deus quer falar comigo e com você aqui, é que todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós temos também a autoridade de mudar a história das pessoas que vêm após nós ou que passam pelo nosso caminho. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó agora, não mais Jacó, Israel, muda o nome de Benoni para Benjamim. O que a Bíblia quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Se eu e você tivermos um encontro com Deus, não devemos permitir que outras pessoas deem nomes às pessoas a quem nós amamos, nomes de dor, nomes que causam mal, mas que nós possamos profetizar, abençoar essas pessoas com nomes, com elogios, com palavras de bênção. Jacó sabia o significado de um nome pesado, de um nome ruim. Ele chamou Jacó, se chamou Jacó por muito tempo. Agora era Israel. Ele não queria que o seu último filho tivesse também essa mesma dor, carregasse consigo. Então ali mesmo, ainda criança, ainda no parto, quando acaba de nascer, ele muda o nome daquela criança para Benjamim, para filho da minha força. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que a partir de então, desse encontro que tivemos com Deus, nós possamos gerar filhos de força.
nós possamos gerar filhos de bênção, não filhos de dor, não palavras de dor, que da nossa boca saiam nomes de paz, de alegria, nomes de conforto, nomes que façam com que aquelas pessoas que os recebem, esses nomes, essas nomenclaturas, se sintam mais próximos de Deus. E assim foi com Benjamim, que não se chamou Benoni, porque Jacó foi transformado por Deus em Israel para transformar todos os Benones em Benjamins. Assim é comigo e com você, que você possa também transformar, levar transformação de Deus, porque você já foi transformado por Deus. Se você está assistindo esse vídeo hoje e já entregou a sua vida para Deus, Deus já teve um encontro com você, Deus já te deu um novo nome. Talvez você não sabe, mas existe um novo nome separado, preparado para você. A forma que as pessoas te viam no passado, elas não te veem mais. A forma que você se via no passado, você já não se vê mais, porque Deus mudou a sua identidade, porque a partir de então, você não é apenas um cidadão da terra, você agora é um cidadão do reino de Deus, e no reino de Deus você tem uma identidade. Da mesma forma, você pode dar nomes àqueles que virão após você, aqueles que são não só seus filhos carnais, mas também os seus filhos na fé. Os nossos filhos na fé, eles serão filhos da força que vem do eterno Deus. Fique com essa palavra, que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Que se você ainda não teve esse encontro com Deus e não teve o seu nome mudado, entenda, Deus está te chamando a ter um encontro com Ele, Ele quer mudar o seu nome. Antes te chamavam de mal, de ruim, de triste, de dor, agora vão te chamar de alegre, de feliz, de santo, de santificado por Deus. Aí você fala assim, mas pastor, você não falou de Isaac, aquele que estava no meio entre Abraão e Jacó? Não, Israel, o pai de Jacó. Sim, ele teve um lindo nome, ele teve um nome que aconteceu ali porque a sua mãe riu, enquanto o próprio Deus falava com Abraão que ele teria aquele filho. E assim foi o nome dele, Sorriso. Sara sorriu e ele recebeu o nome de Sorriso. Que o seu nome a partir de então, se você era chamado de dor, seja Sorriso, amém? Que você sorria na presença de Deus em todo tempo e que você leve a alegria que Deus traz, amém? Deus abençoe, eu quero orar com você. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, fazer a transformação necessária em nossas vidas, para que possamos ter os nossos nomes mudados pelo Senhor. Aqueles que ainda não tiveram, que o Senhor alcance com essa mudança que é necessária. Essa mudança, Pai, que é real e que faz com que nós possamos transformar vidas de outras pessoas. As formas que somos vistos, a forma que as pessoas nos chamam, pode ser transformada pelo Senhor e pela virtude que o Senhor nos dá. Use-nos, ó Deus, como transformadores, para que a Tua bênção seja vista em nós e através de nós, aonde nós formos, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra, deixe o Senhor Jesus te abençoar, deixe o Senhor Jesus transformar a sua vida, mudar o seu nome, e que você mude o nome daqueles que têm um nome pesado, um nome triste, que passarem pela sua vida a partir de então. Deus te abençoe e não se esqueça, você foi chamado para ser mudado por Deus e para mudar a história de muitas pessoas. Fique com essa palavra dos céus, em nome de Jesus. Amém.